Hey guys, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, eu e mais alguns colegas meus, a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Industrial e um pouquinho sobre alguns sistemas do corpo humano. Falando assim, não dá pra entender muito, né? O que Revolução Industrial tem a ver com os sistemas do corpo humano. Mas depois desse vídeo, vocês vão entender que dá sim pra misturar história com ciências. Então, bora lá! Bom, gente, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial foi um período de grandes transformações econômicas e sociais na Europa e no mundo todo. A Inglaterra, ela foi a pioneira nesse processo, devido a seu grande acesso ao comércio marítimo e também dentre outros fatores, como a sua abundância em recursos naturais, como a lã, o ferro, o carvão, a política de cercamentos que gerou um grande êxodo da população e também as políticas econômicas liberais que possibilitaram um grande avanço tecnológico e aumento da produtividade. A primeira Revolução Industrial surgiu no ano de 1760 e durou até meados de 1850, que foi quando iniciou-se a segunda Revolução Industrial, que a gente vai aprender daqui a pouco sobre ela. Bom, a principal característica desse período foi a mudança do processo produtivo. Anteriormente, esse processo era feito por mulheres, artesãos, homens, em casas ou oficinas. Com o surgimento da primeira Revolução Industrial, o processo passa a ser realizado em fábricas com a utilização de máquinas. Também começa a existir o trabalho assalariado, ou seja, a pessoa trabalhava e ela era remunerada por causa daquele trabalho, mas também não era as mil maravilhas assim como a gente fala. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, também passa a existir a divisão do trabalho, que era cada trabalhador ele fica responsável por uma etapa do processo produtivo. Cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. A principal indústria do período da primeira Revolução Industrial era têxtil. Nesse período, diversas indústrias de tecido de algodão começaram a utilizar o tear mecânico e os tecidos produzidos eles eram destinados à exportação. Com o grande desenvolvimento tecnológico da época, várias máquinas começaram a surgir e a maioria delas foram destinadas ao processo de produção têxtil. Gente, como eu já havia comentado, houve diversas transformações no meio de produção e uma delas foi a substituição da manufatura pela maquinofatura. E aí o que aconteceu? Houve uma demanda muito grande, uma necessidade do aumento da mão de obra e sua consequente desvalorização. Como assim desvalorização da mão de obra, Sofia? Gente, então, eu acho que essa é uma das partes mais tristes da primeira Revolução Industrial. Por quê? Os trabalhadores, eles recebiam sim um salário, mas esse salário não pagava assim nem metade das horas que eles trabalhavam. Gente, pensa numa jornada de trabalho de 14 a 16 horas por dia. O que é você chegar no seu trabalho, sei lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e sair quase 11 horas da noite. Isso era um absurdo e eles recebiam um salário que não dava pra passar nem metade do mês. E, assim, gente, a quantidade de doença que eles contraíam ali naquele ambiente de trabalho não era brincadeira. Por que, Sofia? Por que eles contraíram doenças? Gente, imagina o que é você ficar num lugar totalmente fechado, quase sem ventilação alguma de ar, com uma máquina ali toda hora soltando fumaça. Seu pulmão ia pedir socorro, gente. Imagina a quantidade de doenças respiratórias que eles contraíram ali. E sem falar na falta de alimentação, né? Porque assim, ai, nossa, mas óbvio que eles se alimentavam lá. Se eles se alimentavam, era uma alimentação assim totalmente precária e sem higiene alguma. Além da alimentação precária, eles ainda tinham que lidar com o ambiente que eles trabalhavam, que era um ambiente sujo, mal iluminado, que era um ambiente assim provavelmente cheio de animais, como ratos, baratas, etc. Gente, também aconteciam inúmeros acidentes com as máquinas, as pessoas perderam membros ali, amputaram, e assim, às vezes algumas até morreram porque não conseguiram ali conter o sangramento na hora e tudo mais. Bom, nessa época também houve uma grande quantidade de trabalho infantil, porque assim, os donos das indústrias pensavam, bom, eu não vou ter que pagar tanto para criança
e elas são mais obedientes do que uma pessoa adulta. Gente, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a primeira Revolução Industrial, entender um pouquinho sobre a situação dos trabalhadores e como aquilo ali pode ter afetado a saúde deles. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre os sistemas que foram afetados com essas situações em que eles trabalhavam. E daqui a pouco eu vou voltar com vocês. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto. Beijo. Ei gente, tudo bem? Eu sou o Kesley e hoje eu tô aqui para explicar como o descaso com a saúde do trabalhador na época das revoluções industriais afetava negativamente seu sistema respiratório. Para começar, a gente tem que entender que o nosso sistema respiratório é formado por diversas estruturas. Tem as fossas nasais, a faringe, a laringe, os bronquíolos, os bronquíolos, a traqueia, os alvéolos pulmonares e os pulmões. Então você imagina um local totalmente fabril e repleto de maquinária manual. E de repente ele é substituído por um novo equipamento a vapor e muito grande. Essa foi a realidade de muitas fábricas daquela época. E de repente todos os trabalhadores estavam expostos a novas condições nada agradáveis. A má ventilação nos prédios, o excesso excessivo de calor e o excesso de umidade eram as principais causadoras desses problemas. Por se tratar de um dos sistemas mais importantes do nosso corpo, esse descaso foi acompanhado de diversas doenças causadas pela falta de uma boa respiração. E é óbvio que muitos desses trabalhadores começaram a sentir efeitos desses novos equipamentos no ambiente, tendo a saúde seriamente afetada e correndo o risco de se acidentar gravemente em vista do tamanho dos equipamentos. As consequências se tornaram tão sérias que muitos trabalhadores se juntaram para formar as primeiras reivindicações, pedindo uma forma de trabalho mais humanizada nas fábricas. A partir daí surgiram as primeiras medidas relacionadas à saúde e à segurança do trabalhador. Oi gente, eu sou o Marlon e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a falta de alimentação e a alimentação inadequada que afetou as vidas dos trabalhadores na Revolução Industrial. E para isso, precisamos entender um pouquinho sobre o sistema digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o estômago, o esôfago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas acessórias desse sistema são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. A boca é o local onde a digestão começa. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. Agora vamos falar um pouco sobre a faringe. A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. O esôfago é o órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago. Agora vamos falar sobre o estômago. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado suco gástrico, que é a ele misturado graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. Agora vamos falar um pouco sobre o intestino delgado. Trata-se da porção mais longa do sistema digestório, apresentando cerca de 6 metros de comprimento, possui 3 segmentos, o duodeno, jejuno e o ilênio. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e a absorção de nutrientes. O órgão é responsável pela maior parte do processo de digestão. Agora o intestino grosso. Com cerca de 1,5 metros de comprimento, este órgão é responsável pela absorção de água e formação da massa fecal. Agora que entendemos sobre os seus órgãos e funcionamentos, vamos entender um pouco sobre a falta de alimentação e a alimentação inadequada que afeta esse sistema, ocasionando diversos problemas e até a morte. A importância desse sistema é vital para o organismo. Sem a absorção correta dos nutrientes, a saúde fica seriamente comprometida. Por esse motivo, qualquer anormalidade no seu funcionamento é sinal de alerta. Enfermidades no sistema gastrointestinal podem comprometer a nutrição adequada, levando a situações que necessitam de cuidados especiais. Doenças gastrointestinais interferem significativamente na absorção de nutrientes importantes como vitaminas e sais minerais, acarretando em outros problemas como anemia, enfraquecimento dos ossos e desidratação. Além disso, algumas doenças podem comprometer a ingestão normal de
alimentos, restringindo a dieta dos pacientes. Vamos falar um pouco sobre a baixa absorção de nutrientes, que pode causar inflamações ou infecções intestinais, podem prejudicar a absorção dos nutrientes importantes ao organismo. Situações pós-cirúrgicas e crescimento anormal de bactérias também podem agravar o quadro. Problemas na reprodução de enzimas ou da bilis também diminui a capacidade do organismo de aproveitar os nutrientes vindo da alimentação normal. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos aprender um pouco sobre a segunda revolução industrial. Oi pessoal, eu sou a Evelyn e hoje eu vim falar com vocês sobre a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria, com o aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção que deram início a um novo momento. A industrialização, que antes limitava-se à Inglaterra, expandiu-se para outros países como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. O ferro, o carvão e a energia a vapor, que eram características da primeira fase da Revolução, agora dão lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. Ela teve como princípios causas e fatores relacionados às revoluções burguesas, como a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, ocorridas entre os anos de 1640 e 1850. Essas revoluções estavam pautadas no pensamento liberal e foram influenciadas também pelo iluminismo, sendo responsáveis pelo desenvolvimento das relações capitalistas de produção e também pela dominação social. As revoluções burguesas elas foram responsáveis pelo fim do antigo regime e também pelo fortalecimento do capitalismo, o que acabou possibilitando o desenvolvimento industrial. Houve nesse momento um grande avanço tecnológico, a instalação de novas indústrias e a ampliação da produção. Uma das principais consequências da segunda revolução industrial foi o aumento significativo da produtividade nas indústrias, e as consequências da segunda revolução, elas podem ser vistas tanto na economia quanto na sociedade. O desenvolvimento tecnológico ele propiciou a produção em massa e uma nova forma de organização do trabalho, dando origem a novas relações entre empregados e empregadores. Com o monopólio das grandes empresas, que muitas vezes sozinhas dominavam o mercado, houve uma concentração do capital e uma desvalorização da mão de obra. Houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ter um papel fundamental na indústria, e o aço ele passa a ser utilizado nas ferrovias e na indústria naval e também na fabricação de armamentos. Os trabalhadores na indústria eles eram chamados de proletariado, que o nome tem origem da palavra prole, isto é, filhos. Esse nome vem da ideia de que o trabalhador deveria ganhar um salário suficiente para sustentar sua família e filhos, e esses últimos deveriam engrossar o enorme número de trabalhadores dispostos a trabalhar muito e ganhar pouco, já que essa era a única maneira de sobreviver. As mulheres e as crianças se viam obrigadas a trabalhar, muitas vezes em condições subhumanas e ganhando menos que os homens para poder gerar uma maior renda familiar. Seja nas minas de carvão ou nas indústrias têxteis, ambas características da primeira fase da Revolução, o ser humano não tinha escolha. Ou ele aceitava trabalhar para o proprietário dos meios de produção, ou engrossava o número de desempregados e miseráveis. Os operários, ao tomarem consciência da sua condição de explorados, eles começaram a se organizar, não aceitavam perder o emprego para máquinas. E eles também não desejavam continuar nessas jornadas de trabalho extensas, que muitas vezes podiam chegar a 14 horas diárias. E eles reivindicaram melhor os salários e para poder viver com mais dignidade. Bom, esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Oi, gente, eu sou a Sara e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial começou no século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização da indústria. Isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial e abrange o período que vai de 1950 até a atualidade.
Caracteriza-se pelos avanços nos sistemas de telecomunicações e transportes, pelo surgimento e rápida expansão da informática e da automoção, além do desenvolvimento da engenharia robótica. Nessa revolução, a industrialização espalhou-se para países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e posteriormente para o mundo todo. O trabalho, tanto no meio urbano quanto no meio rural, passou a ser exigido muito mais em sua qualificação técnica, uma vez que a operação de novas tecnologias exige determinados conhecimentos específicos. Como consequência disso, o número de empregos aumentou, mas o número de desempregados também. Como resultado, há um crescimento na geração de emprego nos setores informais, onde não há leis e direitos trabalhistas, tendo em vista que esse setor caracteriza-se pela sua desregulamentação e pela ausência de uma hierarquia organizada de trabalho, a maior parte é informal. O resultado é a caracterização de diversos problemas, dentre eles a pirataria, bastante comum nos países subdesenvolvidos no final do século XX e início do século XXI. Ela imprime a marca de exclusão, na qual a força de trabalho é dividida em trabalhadores centrais e periféricos, desempregados e excluídos, dividindo também a parcela de apreensão do conhecimento e a utilização de tecnologias, gerando relações desiguais. Pessoal, por hoje é só. Bom, gente, voltei. Eu vim aqui agradecer vocês por terem assistido o vídeo. Muito obrigada. E eu espero que tenha ficado claro esse tema pra vocês. E é isso.